Fala pessoal, mais um Amicast no ar, começando hoje com uma convidada que ela é muito especial por vários motivos. Ela não é do mercado financeiro, mas ela traz uma mensagem, mas assim, mega importante, que nós tentamos aqui semanalmente, diariamente, levar para vocês, que é em relação à comunicação, em relação ao digital. A Aline Bach, ela é uma especialista no assunto, ela é professora, é palestrante, ela é mentora, e ela é especializada em trazer autoridade para os seus alunos, clientes, mentorados no ambiente digital, que é um assunto que para mim hoje, ele deixou há muito tempo de ser importante, passou a ser vital. Quando a gente fala do digital, até mesmo pós-pandemia em diante, ele passou de fato a ser um ambiente talvez mais necessário, em que haja ali posicionamento, em que haja uma estratégia. Então, quem não entendeu isso está ficando pelo caminho, não só empresas, pessoas também. Então, a Aline é uma convidada muito especial. Aline, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. É até difícil fazer a apresentação pela história que ela tem. Ela vai contar aqui, de forma resumida, todo o background que ela tem, e a gente vai se aprofundar bastante aqui em insights, que são insights que vocês podem aplicar em D1, assim, D0, né? Imediatamente na vida de vocês, porque quando a gente fala do digital, realmente, tem muita gente fazendo de tudo, tem muitas pessoas fazendo algo, cada um no teu sonho, cada um na tua especialidade, e a Aline fala bastante sobre como construir narrativa, e até eu vejo que hoje, né, quando fala narrativa, as pessoas, elas demonizam, mas não, a narrativa, basicamente, é um instrumento que você usa, que você tem, que ele é um instrumento lícito e é saudável, é natural, para você contextualizar e fazer que as pessoas entendam a tua mensagem. A gente não está falando aqui de uma coisa que é negativa, é porque no digital hoje tem tantas coisas que são negativas que acabam que quem não entende muito bem mistura joio com trigo, né? Então, Aline, muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Ronaldo. Para mim é um prazer estar aqui, passando o que eu mais gosto, que são as dicas, enfim, para a gente poder aprender cada vez mais e se tornar uma autoridade online, que eu acho que é o mais importante. É isso, excelente. Aline, tua história profissional, você, para se tornar uma autoridade e se tornar uma autoridade em estimular as pessoas à autoridade, você fez muita coisa bacana. Conta um pouco pra gente da tua trajetória profissional, que ela não começou ontem, uma história muito, muito longa e vitoriosa. Conta pra gente. Sim, um pouquinho longa, não muito longa, que eu sou nova, tô brincando. Vamos Assim, com calma, longa, né, Ronaldo? É que no digital, 4, 5 anos já é muito longo. Assim, mas ela tem 21 anos. 21 anos, exato, 21 anos, começando aqui, não. Então, na verdade, eu sempre fui uma apaixonada por tecnologia e inovação. Eu me formei na FAAP, fiz desenho industrial, design, e depois eu morei na Espanha, em Barcelona, estudei no Instituto Europeu de Design, e para mim foi um divisor. Que é uma grande referência global no assunto. Né? E foi quem, muito bom. Para quem estuda isso Claro, e foi legal pela experiência em si também, né, de complementar a faculdade, mas eu sempre tive uma jornada empreendedora. Eu sempre gostei muito do empreender. E quando eu voltei da Espanha, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 21 anos, 22, eu não sabia nem emitir uma nota fiscal, e eu abri a minha agência de design. Só que o design, ele não traz recorrência. Então, a pessoa fazia um site, um flyer, um logo e nunca mais voltava. E aí eu falei, não, tá tudo errado. Eu acho que na nossa vida empreendedora, a gente tem que sempre ter essa chave da troca, do giro. Se está muito estável, tem coisa errada. Você tem que se desafiar o tempo todo. E eu sou uma pessoa que eu me desafio o tempo todo. Então, nessa jornada de 6 anos de agência, eu falei, não, tá errado. Eu vou ter que partir para algo que me dê mensalidade, para me dê recorrência e clientes fixos. Então, eu sempre gostei de inovação, tecnologia, toda essa parte. Não existia mídias sociais, a gente está falando numa época que ainda havia o Orkut, não sei se você se lembra, muito tempo atrás. Lembro, como lembro, assim, parece que foi ontem, né? Ontem. Eu estava até debatendo com um colega desse. Cara, o Orkut parece que foi ontem. Foi incrível. A gente parecia tão cheio de possibilidades. Sim. A gente nem sonhava com o que Pois é. E aí frente. Eu comecei a me especializar em marketing digital, fiquei fascinada, eu sou muito fascinada pelo conhecimento. Eu acho que na nossa vida a gente nunca deixa de aprender. Então a nossa vida é um eterno aprendizado. Como é importante a gente absorver. E eu tenho uma absorção muito rápida de conhecimento e eu gosto de passar. E eu fui pegando todos os skills com os grandes players do mercado, americano, europeu, enfim. Fiquei muito tempo me especializando até que eu fundei a minha segunda empresa, minha agência, que é a L Digital, onde era focada, sempre foi em marketing digital. Nesse meio tempo,
E como eu falei para você, Ronaldo, eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafio. Eu brinco do Eye of the Tiger. São poucas as pessoas que têm esse olho de tigre, né? Aquela coisa que tem gente que assiste e tem gente que faz. Tem gente que luta na arena e tem gente que assiste. Eu sou uma que eu luto na arena. Então, eu sempre gostei de lutas, né? De MMA. E eu comecei a escrever sobre o MMA junto com essa minha agência de marketing. Até que eu fui convidada pela revista, uma das maiores revistas de luta do Brasil, a revista Tatame, para ser colunista da revista, sendo que eu não sou jornalista. E eu comecei a desenvolver conteúdos de luta e ser credenciada pelo UFC. E aí, aquela história de se desafiar. A minha credencial vinha dos Estados Unidos, eu comecei a rodar o Brasil fazendo conteúdo. Junto com isso, mídia social foi crescendo. Veio o Instagram. Então, eu estava fazendo a mídia social de empresas, de lojas, de profissionais, ao mesmo tempo fazendo a minha mídia de luta e escrevendo para várias, sendo referência na mídia, tanto de mídias quanto de luta. Foi muito engraçado. Legal. E eu fui parar na luta do Anderson Silva em Las Vegas, fazendo a cobertura internacional. Aquela que ele quebrou a perna, eu estava lá pertinho, fazendo conteúdo de valor, que é o meu foco. Sempre fui uma criadora de conteúdo, apaixonada pelo desconhecido, pela motivada pelo difícil. Quanto mais alto o desafio é para lá que eu vou, pode me chamar que eu vou. E aí eu fui desenvolvendo, fiquei alguns anos trabalhando com luta junto com a minha agência, só que você já imagina que mídia social só fez isso. Então, num dado momento, eu tive que fazer aquela escolha que muitos aqui fazem, principalmente no mercado financeiro. Eu sei também que acontece muito isso, que é aquela pergunta, e agora? Agora eu tenho que ir no que está me dando mais retorno e eu foquei na minha agência e comecei a desenvolver, colocar o gás ali na minha agência. Comecei a fazer conteúdos para terceiros, para profissionais e todos sempre com a mesma dor. Profissionais de ponta, 40 a mais, C-level, diretores, executivos, CEOs, só que eles não conseguiam trazer para o digital essa força. Então, eu comecei a pegar esse nicho, 40 a mais, de pessoas que precisavam ter autoridade no digital. Então, eu tenho o meu método de ensino, comecei a dar mentorias nesse meio tempo. Então, eu deixei de só terceirizar, as pessoas faziam comigo com a agência, e eu comecei a ensinar. Foi quando eu achei meu propósito de vida. Aquela outra virada na chave que eu comentei. Está na hora de eu me desafiar, vou virar mentora. Então, eu comecei a dar mentoria para o Brasil todo, comecei a dar palestras no Brasil todo. O que aconteceu, Ronaldo? Pandemia. Então, você imagina que a minha vida mudou completamente em 2020. Você foi forçada novamente a se reinventar. Sim. Agora não foi uma iniciativa tua, foi uma imposição da vida. Exato. Que você teve que se... Totalmente, Ronaldo. E imagina que a gente está falando de uma pandemia que os profissionais só tinham Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube para se divulgar e eles não sabiam como fazer. Porque eu percebi que o 40 a mais estava à deriva no oceano. Porque nossos filhos, enfim, já nascem nativos digitais. Agora, quem que lembra do 40 a mais? Quem que lembra do público maduro? Então, eu dei a mão, falei, calma, vocês não estão sozinhos, eu estou aqui. E aí, eu criei esse meu método de crescimento e eu comecei a cair, assim, pegar pelo meu trabalho pessoas da alta sociedade de São Paulo. Então, a Fátima Scarpa, a Chiquinho Scarpa... todo tipo de profissional, desde o influenciador digital até o executivo, todos. Eu brinco que eu sou o cara do relógio, que tem tudo. Advogado, médico, executivo. Portfólio completo. Total. E eu comecei a ter vários cases de sucesso. Também estou com o André Matarazzo, Cláudia Matarazzo, enfim. Comecei a pegar e aí, aquela coisa do boca a boca, meu trabalho cresceu e cresceu, porque com a pandemia a mídia social só cresceu. E aí eu comecei a dar palestras fora do Brasil, aquele meu outro desafio que eu me proponho. E aí eu palestrei nos Estados Unidos, no SXSW, quem conhece sabe, em Austin. É o maior evento de inovação do mundo. Somente isso. E até no escopo que eu trouxe com nossas relações públicas, eu chamo muita atenção porque é um evento que
independente do setor que você seja, você tem que acompanhar. Com certeza. Então você tem que estar acompanhando, porque o pessoal fala, o VTEX Day tem aqui no Brasil, Sim, que inclusive eu fui. também você está presente, que ele é muito legal. Mas esse evento de Austin, realmente, ele é um evento para você, enfim, ter instrumentos para todo um ciclo de ano ali, poder trabalhar, e vai muito além do que o evento promete, porque tem ali um network muito qualificado. Não, extremamente qualificado. Então eu comecei a dar palestras, né? Eu mediei um painel na Casa São Paulo e depois em Portugal também eu estive falando sobre marketing médico para médicos portugueses, espanhóis e italianos. Que é um segmento de muita... Sim, que precisa também. Exige muito e que, assim, nunca antes olhou com tanto carinho, com tanto cuidado pro digital como olha hoje. Com certeza. E o último desafio, que foi o meu livro, que é O Poder da Autoridade, que depois acho que a gente vai falar sobre ele, que foi outro desafio que eu me propus, que eu acho que na nossa vida a gente tem que deixar um legado e as marcas, então não tinha como não escrever o livro. E aqui você resumiu, olha assim, a habilidade da Aline, ela vem aqui, por exemplo, numa prova viva, na própria apresentação dela, porque a gente tenta trazer aqui no podcast, é impossível de trazer uma biografia de alguém tão rica assim como ela em tão pouco tempo, mas ela conseguiu sintetizar, e isso pra gente aqui, de repente até um insight do digital que você tem que saber muito bem como encapsular a tua história quando você tem a oportunidade de fala. E você, até a tua história ali, eu acompanhando no LinkedIn, e assim, o que a Grace me trouxe, que é nossas relações públicas, eu achei muito interessante porque o que você faz é um trabalho que ele vai muito ao encontro daquilo que a gente, aqui no mercado financeiro nós temos também, que a pessoa ela tem ali, enfim, N qualificações, ela tem skills técnicos, ela tem o hard skill bastante considerável, mas e para converter isso para as pessoas entenderem, para a pessoa perceber valor no que você faz, para o mercado perceber valor no que você é, e para as pessoas transformarem esse conhecimento em dinheiro. Aí vem muito do que você faz, que é o posicionamento, que é a autoridade. E a ideia do livro, ela vem talvez ali para coroar esse teu conhecimento, na cereja do bolo. Sim. O livro, esse aqui, gente, eu vou colocar inclusive a descrição no vídeo também, o link para compra, tá? Esse aqui, infelizmente, para vocês, e bom para mim, já tem dono e vai ser autografado, vai para a nossa estante aqui com o maior carinho do mundo, que é O Poder da Autoridade. Então, descubra como elevar a sua marca no digital. Aline, o que a pessoa que vai ler esse livro pode esperar? Porque a gente fala aqui agora, eu vou trazer uma pergunta provocativa que eu estou muito curioso para ver. Porque você, de fato, você é uma autoridade. E a Grace, e tem mais pessoas que te conhecem do meu ciclo também. E no meio de tantas pessoas que dizem ser autoridade, essa autoridade tua ela fica provada quando você é validada por pessoas reconhecidas, independente do público. Pode ser um bancário, pode ser um especialista em investimentos, um médico, um empreendedor. Todo mundo conhece as pessoas que você citou. Família Matarazzo, família Scarpa. Sim. Então, como que você, de fato, conseguiu converter teu conhecimento para páginas, assim, e como que a pessoa pode, a partir dessa leitura, também se tornar autoridade? Eu acho que o mais importante é que eu coloquei como se eu estivesse do lado do meu mentorado na mentoria. Então, é uma comunicação muito fácil de entendimento. Todo mundo que está lendo está me dando esse feedback, parece que você está do meu lado. De não deixar uma impessoal. Mentora, exato. Então, eu estou tendo um feedback, assim, feedbacks incríveis, que é como se eu estivesse mentorando. Trazendo exercícios. Exatamente. Que para mim, a melhor maneira de fixação é o exercício. Então, é um livro muito rico, que é um método que eu uso muito, que está aí, eu uso no meu método da mentoria, e é como se eu realmente passasse. Eu na minha vida, Ronaldo, eu nunca deixei de passar o meu conhecimento, porque às vezes tem alguns gurus que não vou entregar tudo. Não, eu entrego tudo e eu vou entregar essa minha verdade, porque eu sou assim. Então, eu já peguei muitos alunos na minha vida, muitos mentorados que já passaram por outras situações e falaram: Aline, o que eu gosto de você é porque não tem esse... Então, aí no livro tem tudo que ele precisa, esse profissional, para poder se tornar um profissional que vai se destacar. Porque a gente está falando de mais de 2 bilhões de contas no Instagram, a gente está falando por uma luta constante de atenção,
que é o ativo mais difícil da gente ter hoje em dia nas mídias sociais. Então, o que você tem que fazer? Que tipo de conteúdo de valor? Como você se posicionar para você poder ter ser uma referência também? Porque o que acontece, Ronaldo, é que muitas vezes você tem hoje a gente sabe disso, profissionais que se vendem muito bem no digital, fazem um marketing incrível, só que ele não sustenta isso no offline. Você vai conversar de igual para igual, tete a tete, não vai. Porque ele não tem esse embasamento na vida real. E aí entra, inclusive, aí, olha, você trouxe um ponto que para mim ele é um ponto crítico que as pessoas ainda não estão trazendo, talvez, que nem é interesse para elas trazerem também, por exemplo, em relação à IA. ChatGPT. Você, que é uma conteudista nata, Sim. você deve ter percebido muitas pessoas Sim. que, da noite pro dia, começaram misteriosamente a produzir textos, ali escrever bem, né? Escrever e escrever bem, em LinkedIn, Instagram. Mas, quando a gente vai pro ambiente offline, a expectativa que você tem é que essa pessoa ela seja exatamente a mesma em profundidade que você acompanha numa rede social. Quando você tem esse choque, essa quebra de expectativa, tudo que você constrói vai por água abaixo. Com certeza. Eu estou errado? Totalmente. E o que acontece é que daí esse profissional ele não se sustenta no offline. Porém, é mais fácil, embora tenha os desafios, claro, do aprendizado, da idade, algumas barreiras que a pessoa põe, principalmente de julgamento. Ai, vão me chamar de blogueirinho, vão me chamar, o que vão falar de mim se eu aparecer no vídeo? Que é o ao contrário, que é um profissional que já é autoridade, que já é referência no offline. E para trazer isso para o online é muito mais fácil, porque é a essência daquele profissional. A gente está falando, de repente, de um diretor C-level, a gente está falando do CEO, a gente está falando de um profissional que tem anos de experiência, ou não também, mas ele quer construir a sua experiência. Isso é muito mais fácil da gente traduzir como uma linguagem que vai remeter esse posicionamento sólido, mais estruturado, que a pessoa olhe de cara e tem a ver, porque o brasileiro ele é apaixonado por mídias sociais. Nós somos o segundo país do mundo que mais passa tempo conectado. Então, o brasileiro ele gosta de ficar nas redes sociais. A gente entra e sai no Instagram diversas vezes por dia, né, ao dia. Então, quando esse profissional ele consegue um alcance interessante, com bom engajamento, com um número de seguidores que a pessoa já te olha diferente. Ah, ele chegou? Ah, porque o brasileiro sim é ligado nisso. A consistência. A consistência ela leva ao número, e o número, gente, aceitando ou não, ele abre portas. Abre portas. Abre portas. Você sabe. Então, assim, abre portas. A gente pode, a gente pode até não concordar, mas quer dizer, então, que quem não tem uma rede não tem qualidade? Não é isso que nós estamos falando, mas é uma questão que, vamos lá, a gente vai comprar. Vou trazer um exemplo agora recente. Compra de um móvel para casa. Sim. Eu achei muito estranho a loja ter poucos seguidores. E assim, significa que a loja não seja boa? Sim. Não, mas eu achei estranho ela ter poucos seguidores. E aí, Ronaldo, mas você está sendo preconceituoso. Talvez, mas isso é natural. Eu não estou fantasiando aqui. Eu estou acostumado a ver, tá? Você olha ali, tem grandes varejistas de imóveis que tem ali 150, 200, 300 e tal. Aí você vê uma loja que, beleza, mas é uma loja regional, ela não tem franquias e tal. Legal. Então, deixa eu entender, mas a minha segurança, ela só foi quando eu fui presencialmente na loja para ver que a loja ela realmente ela existia. Mas porque a gente é muito apegado ao digital. Sim. Então, nossa quantidade de seguidores é uma coisa automática. Então, claro. assim, é uma construção que você tem hoje mais que 100 mil seguidores. A cada seguidor novo que você ganha, tua autoridade é validada. Claro. Então, assim, isso é muito legal. E você está mostrando porque as pessoas elas querem, às vezes, começar e colher frutos muito rápido. E a consistência é o que faz a pessoa ter frutos, né? De repente, até ela, querendo uma estratégia mais kamikaze, crescer muito rápido, ela pode até crescer, mas se sustentar é uma outra história. E outra coisa importante também, às vezes você chega num profissional, ele não tem Instagram. Ou não liga para isso, fica esquisito, parece que a pessoa não existe. O comportamento do consumidor, o comportamento do seguidor mudou muito no decorrer dos anos. Antigamente você tinha um site institucional. Não estou falando que não é para ter, tem que ter uma presença digital como um todo. Porém,
Se alguém te indica, a primeira coisa que você viu de mim, por exemplo, dos seus convidados, foi as mídias. Você olhou o LinkedIn, você olhou o meu Instagram. Então, hoje a gente mudou a forma. É a melhor maneira de entender até a pessoa. Sabia, Aline, que eu entendo que é um ato de respeito? Sim. Porque assim, quando eu vou ver, eu falo, cara, deixa eu ver a história dela. Porque assim, antes, eu faço um exercício, que antes da nossa entrevista, eu faço um briefing no LinkedIn, tudo que a Grace manda, por quê? Para mim, eu respeito a tua história, eu conhecê-la, né? E deixar você trazer ali as ramificações do que nós temos ali de pauta. Sim. E a rede social é o cartão de visita. Sim. Não adianta. Antigamente você via pessoas... Hoje não tem como. A pessoa assim não tem... É até muito estranho. Olha aqui só. O mercado financeiro. Tem um colega meu que ele recebeu uma abordagem de um escritório de investimentos filiado a uma grande corretora. E ele me perguntou. Ele falou, olha, recebi um convite, um contato de um escritório para bater um papo. Só que assim, eu tô muito desconfiado porque o assessor não tem Instagram. Aí eu falei, tá, qual que é o escritório? Ele falou, o escritório ele é muito grande, é um dos top 3 vinculados a essa corretora, é um escritório gigantesco, tem alguns bilhões sob custódia. O escritório é confiável. A questão, assim, tem que ver se a pessoa ela de fato do escritório. Aí ele falou, é normal não ter Instagram? Eu falei, é comum, mas não é normal. Exatamente. Assim, é comum, mas não é normal. Mas vai ver se tem LinkedIn. Aí no LinkedIn o cara usava, o LinkedIn usava bem. Mas essa pessoa que me perguntou, ela não usa LinkedIn. Então eu falo, você tem que estar em todas as plataformas. Claro, você pode até ter uma mais forte. Sim. E a depender do seu objetivo, você vai usar mais uma ou outra. Sim. Mas acho que hoje não tem uma opção de não ter. Você tem que estar. Depende muito do foco e do nicho de cada cliente, de cada pessoa, de cada profissional. Por exemplo, eu atendo influenciadoras digitais que muitas vezes o foco de estratégia que eu passo para elas é Instagram, TikTok, YouTube. Não tem muito sentido o LinkedIn, desde que ela fale de lifestyle, não casa muito. Por outro lado, quem é prestador de serviço é obrigação estar no LinkedIn. Sim. Porque a gente trabalha com autoridade o tempo todo e o LinkedIn traz autoridade. Claro que tem as mídias que a gente gosta mais e que são as majoritárias, não tem como. Mas é importante definir uma e ter consistência. Uma coisa que é importante falar, Ronaldo, para a gente não esquecer, é a questão do número de seguidor. Não necessariamente o número de seguidor tem que ser muito importante, só pensar nisso. Tem gente até que compra seguidor lá de longe. Uma cagada que você pode fazer você cai na lista assim, e não vai dar certo. Faça isso. Não é esse o ponto. Engajamento, reputação, você rasga tudo. Uma mídia social de sucesso é aquela que te traz conversão. Então, é isso que tem que pensar no final do mês. Quantos clientes eu converti com a mídia social? Quantos leads eu gerei no meu inbox? Quantos seguidores, se eu não quero o lead, se eu não quero o cliente, quantos seguidores eu aumentei? A minha mídia social está em crescimento? São métricas que têm que ser analisadas e é isso que vale uma mídia social. A pessoa pode ter seus 5.000 seguidores, seus 3.000 seguidores, tudo bem. Orgânicos ou até impulsionados, conquistados de forma natural. Exato, mas tem que ter um objetivo. A não ser que a pessoa tenha a conta dela, que é uma conta que é pessoal, que aí é outro posicionamento, é uma conta fechada. Agora, no momento que você deu aceite nas mídias e você está com a sua conta pública, você já está influenciando alguém e você já é referência no que você posta. Então, até vou falar para essa câmera aqui, ó, a mentora falando, Ronaldo, você é o que você posta. Então, antes de apertar aquele botãozinho ali que o pessoal aperta sem pensar, tem que pensar, puxa vida, será que esse conteúdo é válido? Vai me gerar autoridade? O que vai acontecer se eu postar isso? Tem que consequências. Claro, porque você é uma pessoa pública. Quantas vezes a gente viaja, vai em restaurante, até a mulherada tá com a roupa. Ai, mas essa roupa é da onde? Eu adorei. Nossa, você viajou para tal lugar? Você já está influenciando. E, gente, essa ideia de que, mas a rede social é minha porque eu quero. De fato, mas colocando o que você quer, esteja também ciente que você está totalmente disposta a julgamentos. Exato. Então, acredito que seja uma coisa de criança. Essa coisa, eu falo o que eu quero, tô nem aí. Você deveria estar aí, porque você, ao menos que você
de fato não tenha, enfim, seja com a vida muito bem resolvida. Sim. Mas ainda assim, se financeiramente você tiver tudo, você deveria estar aí, porque tem uma questão não financeira também, que é a questão do respeito das pessoas, reputação. E hoje, sabe, pensar antes de colocar, porque uma vez que você posta, apaga depois. E o print, ele é eterno. E assim, uma vez dito, o voltar atrás, ele é muito difícil. E isso daí, gente, tá cabeça quente, não posta. Vai postar, lê, relê, tenta entender o sentido do que está colocando. Se você for entrar numa pauta ainda mais delicada, né, Aline? Tem que ter muito cuidado, porque tem algumas guerras que não vale a pena a gente guerrear, tem coisas que não vale a pena a gente mexer. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia e pensar que tudo que a gente posta está sendo julgado e analisado, seja pelo seu chefe, seja pelos seus clientes. Alguém está vendo. Alguém está vendo e alguém já está... Nossa, mas postou isso. Alguém pegou está mal. vendo e está vendo para julgar. Exatamente. A pessoa não está vendo só por ver. Aqui você fala muito disso também, né? Fala. A gente recomenda bastante. Aqui no breve passada de páginas, muito interessante, tá? E não podia ser diferente, porque realmente é uma pessoa que ela entende, vive isso. Então, eu sempre recomendo, quando você for escolher ter um mentor, seguir alguém, veja o background da pessoa. Porque, infelizmente, né, o digital, ele também permite que todo mundo ali se coloque e se posicione como alguém que não necessariamente é. Então, até você colocou de comprar seguidores, né? A gente participa de muitos masterminds, porque eu adoro o network que o mastermind possibilita, as conexões, insights. Então, assim, e tem um colega que eu conheci no mastermind que, lá eles falam, mas assim, com letras garrafais, eles falam abertamente. Não se compra seguidor, mas em hipótese alguma. Seguidor real não se compra, porque não converte base, não engaja, não tem nenhum benefício. É uma pura métrica de ego que ela é um tiro no pé. Total. Então, você vai tem dúvida? Coloca lá nos seguidores e coloca desativado. Sabe? Milhares. Mohamed, que vem da Arábia, milhares. User, de usuário. Gente, então, assim, não faz sentido. Não faz sentido. É comprar um status que não é muito melhor você ter um posicionamento. Você não vai agradar todo mundo também, né, ali nunca. Não. Você, a partir do que você vai ter uma rede social com 5, 10, 15 mil seguidores, você vai crescendo, você vai ter pessoas que não concordam, que vão deixar de seguir. Tá tudo certo. Mas assim, seja coerente, seja fiel aos seus valores, seja consistente, seja cuidadoso, porque ali realmente é a tua marca. Hoje é o melhor caminho para você construir reputação é o digital. Com certeza, com certeza. E eu sempre falo, uma barreira muito grande das pessoas, eu tenho os dois extremos da comunicação. Aquele profissional que posta tudo, o 80, né? O 880. Então o 80 ele posta, não tá nem aí e tal. Aí tem que dar aquela lapidada para ter um direcionamento estratégico para gerar para ele um retorno interessante, desde que esteja dentro do que eu vou desenhar da estratégia dele. E tem o 8, que é aquele cara que, não, eu não vou postar, eu não vou aparecer. Imagina eu, com essa minha idade, vou começar a fazer vídeo, o que vão falar? Só que não tem como. Mídia social é sobre relacionamento e interação. Por que os influenciadores dão muito certo? E principalmente a gente vê muito no mercado financeiro. Eu mesma tive um grande cliente no mercado financeiro que eu construí a carreira dele, não citarei nomes, mas é um dos grandes players do mercado, passou pela minha estratégia, a gente estourou no YouTube. Que legal. E aí, o que acontece? Se uma pessoa não tem confiança em você, como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou pôr o meu dinheiro? Como é que eu vou fazer um investimento se eu não confio em quem não está lá? Por isso que é tão importante a presença. Confiança. Exato. Confiança. Você está colocando o seu patrimônio. Então é muito importante você ter confiança. E como que você gera confiança? Aparecendo nos vídeos, mostrando o seu conhecimento, mostrando o que você faz de melhor, que é o seu dia a dia. Você tem que ser autoridade para mim, para eu pegar o meu investimento, o meu patrimônio e colocar na sua mão. Então, com a criação de conteúdos que você tem a sua autenticidade, uma boa oratória, às vezes o mais simples é o que dá mais certo. As pessoas são muito didáticas, tem que ser didático e não pode falar difícil. Eu tenho muito advogado, muito médico que começa a falar aquele juridiquês, ninguém vai assistir seu vídeo. Isso você pega bastante nisso ali. Muito. Porque eu imagino, ali cada pessoa,
vive uma realidade de décadas que molda o linguajar dela, o pensamento dela, aquilo. E você tem o trabalho de traduzir isso para o público. Claro. Isso no mercado financeiro você deve ter tido também, né? Nossa. Porque a pessoa ela quer trazer termos muito técnicos e no outro lado a pessoa ela quer simplesmente saber onde investir, o que ela corre de risco, o que ela pode ganhar. Eu nunca esqueço que eu fui num evento de uma instituição grande bancária e aí chamaram aquela chefe Paola. E ela, Carosella, né? Aí ela foi e começou a falar, olha, vocês falam para nós mulheres que a gente tem que investir, que a gente tem que aplicar não sei aonde e tal. Mas quando o meu gerente me chama no banco, ele começa, você tem que fazer isso, você tem que aplicar não sei o que lá, CD não sei o que. Eu não entendo nada, eu já estou pensando na minha receita, o que eu vou fazer no meu restaurante. Ou seja, não simplifica É a muito comunicação. difícil. E olha, eu vou falar como mulher, é muito difícil esse entendimento. O que é muito fácil para uma pessoa não é para outra. Para mim, é também uma coisa muito difícil para eu chegar. Então, quando você traz uma comunicação mais amigável, mais didática, mais simples, você vai conseguir. Tanto é que você pega os influenciadores financeiros, por que eles dão tão certo? Porque eles fazem uma comunicação muito simples. E eu tenho até eu gosto de usar sempre que eu fui, eu tinha uns 19 anos, acho, no show do Roupa Nova. Porque assim, você pode gostar ou não gostar da Roupa Nova, mas eu admiro muito quem vive da música, quem vive da arte, assim, eles são ali, sei lá, 40 anos de vida musical, enfim. E no começo do show, numa das músicas antigas deles, eles falavam que assim, a simplicidade, a sofisticação, ela mora na simplicidade. E é bem isso que você colocou. Porque assim, é não enfeitar demais. Não. Até porque você está falando para um público que muitas vezes está sendo construído. É a primeira vez que aquele público é exposto a aquela mensagem. Então, se você não for simples o suficiente para uma criança entender, talvez você não tenha... E é importante dizer mesmo, quando você comentou dessa minha construção da minha autoridade, foi balizada em cima de alguns pilares. Primeiro, construção e comunicação assertiva, mostrando que eu entendia do assunto. 15 anos de agência aberta, estou em todos os eventos internacionais, pegando o que há de mais novo de inovação, tecnologia, redes sociais, do digital, de inovação, de inteligência artificial, de tudo. Então, eu me especializei e continuo fazendo isso. Eu me cerquei de pessoas muito fortes. Então, os cases dos meus clientes, hoje eu tenho a Fátima Scarpa, vai bater 1 milhão. A gente começou ela tinha 8 mil seguidores, 10 mil seguidores. Então, é um case enorme de sucesso que eu tenho, entre vários outros, né? Eu cito ela, mas eu tenho empresas, enfim, eu tenho outras frentes. E depois também palestras, eventos. Vai num evento, você vai palestrar, você está na mídia. Isso tudo começa a construir a sua autoridade no digital. Então mostra que, se eu estou dando palestra em vários lugares, se eu estou na mídia como referência, se eu estou cercada e com cases de bons clientes que conseguiram monetizar em cima do conhecimento. Hoje eu estive com a minha mentorada médica, e ela falou, Aline, você não sabe, já vieram 2 pacientes, começamos agora, tem 1 mês. Vieram 2 pacientes porque falaram do meu conteúdo das mídias sociais. Eu quase chorei, Ronaldo. Quer me deixar feliz, não é? Não são as ações, né? Porque a minha área... maior... Porque olha o que a cliente falou para ela assim, a paciente, eu vim por conta dos seus conteúdos das mídias sociais. Falou... É o meu trabalho de estratégia, quer dizer, já está convertendo em cliente, já está convertendo em paciente. Então, quando você tem um conteúdo bom, informativo, de valor, mas não técnico, essa é a grande sacada. Você tem o que permeia a sua autoridade, a sua imagem, a sua postura, o seu posicionamento. Quem mexe com o mercado financeiro tem que estar 100% impecável de imagem. O meu prefácio foi assinado pelo Alexandre Taleb, assim como o André Matarazzo, Cláudia Matarazzo e Fátima Scarpa. A Alexandre Taleb fala de imagem divinamente bem, principalmente masculina, e você é o que você mostra. Então, quer dizer, você está sendo julgado o tempo todo. A sua imagem está sendo julgada no offline, mas como que eu dou muito treinamento para corretor imobiliário. Eu falo para eles assim, como que eu vou investir 20 milhões de reais comprando um apartamento na Vila Nova Conceição, se você está lá todo assim, 2 cervejas na mão na sua foto de perfil? Eu não vou. A mesma coisa quem trabalha com o mercado financeiro. Como é que eu vou colocar meu dinheiro, colocar meu patrimônio,
Se eu tô vendo uma pessoa completamente informal, completamente desleixada, eu não vou. Então, isso é muito importante, ter esse entendimento que você está vendendo a sua imagem. Só que, ao mesmo tempo, você se cercando com clientes fortes, com cases de sucesso, sem citar nomes, com palestras e eventos, tá antenado e com a construção do conteúdo. Ou seja, a coerência entre o que você fala, Exato. entre o teu legado, Isso. a tua obra ela é coerente às suas palavras. Exato. Isso, o digital, ele acaba não tendo segredo, apesar de tudo isso, porque ele é basicamente o que ele tentou trazer aqui, trouxe, na verdade, com maestria, mas tomara que você consiga entender essa mensagem central, que é consistência, Sim. é um ato de doação, porque você tem que querer gerar valor genuinamente. Quando a gente fala de rede social, gente, não se compare. Eu vejo que tem pessoas que olham e falam assim, mas a fulano tá dançando e tem não sei quantos milhões. Cara, não é regra. Você dança, não dança. Então vamos usar de outra forma, porque se você não adianta querer comparar com uma pessoa que ela tá atingindo outro público com outra finalidade. Eu aprendi também ao longo do tempo, e você também trouxe isso aqui com muita sabedoria em cápsulas aqui ditas, que uma coisa é você ter audiência, outra coisa é ter autoridade. Exato. Você pode ter muitas pessoas que te sigam, mas a tua palavra não, a gente vê assim, até no meio dos influencers, mas a gente fez uma ação com uma influência tal que tem muito seguidor, mas não converteu nada. Outro influenciador tem menos, mas, cara, converte muito. Então, há muita diferença. A tua autoridade, ela foi construída sob o pilar da confiança. O que você fala, as pessoas elas acreditam, tanto que você conseguiu trazer aqui para o teu livro ali pessoas que validam a tua participação no crescimento delas. Exato. Certo? Então, isso aqui não está ligado somente à quantidade de seguidores. Não. Você tem 109 mil, 110 mil, daqui a pouco vai ter 200 mil, 300 mil, mas o mais valioso é que são pessoas que efetivamente elas validam. Ela pode não ser sua mentorada, ela pode não ser a tua cliente ainda, mas ela é alguém que valida. Te seguindo, curtindo, engajando. Sim. Então é muito importante, porque no digital você vê pessoas que do nada, deixa eu tentar ser a Aline. Elas vão comprar seguidores, vão copiar conteúdo na cara dura, vão fazer nem o trabalho de mudar uma frase às vezes tem, né? Eles fazem na cara dura. E aí é aquela coisa, mas a cópia não se sustenta no caso, porque ela não tem conteúdo, ela é vazia. Então ela depende basicamente de quem ela copia ser produtivo para poder ser produtivo. Isso daí, ao longo do tempo, não para de pé, essa estratégia. Não sustenta, e eu sempre falo que é uma coisa muito importante, que é a autenticidade. Então, aquela coisa da grama do vizinho é mais verde que a minha. O Instagram da fulana é muito melhor que o meu, então eu vou copiar o que ela faz e não vou mudar nada. E o que acontece? Vai ficar mais um perfil na multidão. Por que algumas pessoas têm Instagram de sucesso? Porque elas levam a verdade delas, a personalidade delas, é o mundo dela, é a comunidade dela. Quando você está no seu Insta, é a sua verdade. Então, por que o fulano fez a dancinha financeira, eu vou fazer? Não. Não faz sentido. Se isso para mim não tem... A mesma coisa, assim, eu dou muitas bronquinhas também, sabe? Que essa hora que todo mundo briga comigo, é a verdade, precisa de ser dita. Eu sou fofa, Ronaldo, mas eu sou às vezes meio brava. Até porque é mentora. Claro. Então, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, postando toda hora de biquíni, ou toda hora, assim, balada. Gente, você está vendendo a sua imagem. Então, é o que eu falei. Quer fazer isso no Close Friends, lá no Melhores Amigos, ou ter uma conta pessoal, seja feliz, faça. Mas, vamos lá. Você compraria de uma pessoa que está dando dica de valor, que está postando da vida pessoal também, porque tem que postar um pouco, mas com elegância, passando o tempo todo essa linha? Ou você olha uma pessoa que está toda hora na praia, toda hora na balada, com 2 cervejas, toda hora postando, fazendo... Você não vai, porque a autoridade tem a ver com a imagem. E uma imagem elegância, a elegância...
Hoje em dia tá tão escassa, Ronaldo. Elegância vende. E elegância no mercado financeiro, gente, tá atrelado porque tem a ver com autoridade, dinheiro. E não necessariamente a gente tá falando de roupas de grife, não tá falando de postura, gente. Nada, Assim, falar pra mulher, pô, na verdade, eu tenho muito cuidado porque eu só tenho que falar isso. A minha esposa, minha filha tem 5 anos, ela não tem ainda, não tem esse tipo de conversa. Eu espero que eu não tenha que ter. Mas, por exemplo, tem pessoas que quando elas perguntam, aí você tem a liberdade para falar, você fala, mas eu não vou lá, tá, eu sigo gente, nós seguimos pessoas que são pessoas próximas, trabalham com a gente. Pô, trabalho em instituição financeira, cliente segue, a esposa do cliente também segue, a família segue. E aí, você vai no final de semana, você posta tomando tequila com decote no... Assim, mas minha vida pessoal, tá tudo certo, mas tudo podemos, mas nem tudo devemos. E aquela coisa, põe close friends, põe num perfil fechado. Isso, cada um é livre. E tá tudo certo, porque isso atrai julgamento. Então pensa, legal, pô, tem um especialista em investimentos, vou falar com esse cara amanhã. Pô, eu olho no Instagram dele, 2h30 da manhã ele tá bebendo. Falo, porra, será que esse cara tá bom pra falar comigo às 10? Exato, então, assim, será que é pra isso que eu pago ali um FII mensal pra ele cuidar? Então tem que ter, a gente vai ser julgado, talvez seja um julgamento injusto, mas, novamente, a vida de adulto a gente tem que ter renúncias, né, Aline? Total. A gente não pode querer viver como nós E assim, Ronaldo, a gente deixa um rastro digital. Né? Até eu ouvi uma vez uma frase que eu achei o máximo, que você faz no digital fica no Google para sempre, né? O que você faz em Vegas fica em Vegas, o que você faz no digital, coloca ali o nome da pessoa. Vai ficar para sempre. O que vai aparecer? Qual a imagem? O que vai acontecer quando der um Google no seu nome? E a gente fala muito também da inteligência artificial vindo com força. Eu estive no SXSW, né? Tanto é que eu tive uma participação lá na Casa São Paulo e é incrível. A gente só fala de inteligência artificial e marcas serem promptables. A sua marca é promptable. O que seria isso? A gente está migrando do Google para um IA, a gente está migrando do Google para um chat GPT. A sua marca tem que estar já envolvida, ela tem que estar linkada na inteligência artificial para ela ser buscada. Então, quer dizer, a sua vida cada vez mais e mais será revirada no online. Então, se você não tem essa coerência, se você não tem essa conversa plural em todas as frentes do digital, com certeza você vai perder para aquele outro profissional que já está fazendo um trabalho forte no Instagram, no LinkedIn, que já faz conteúdo de valor, que tem uma imagem que ganha. Eu tenho hoje corretoras que deixaram de ter físico, uma imobiliária física, de tanto que estão conseguindo converter no digital com o Instagram, não é nem site. Ou seja, o mundo mudou. Totalmente. E quem não acompanhou já ficou para trás. Gente, eu vou deixar aqui para vocês esse conselho. Sigam a Aline. Vini, coloca na descrição, tá? LinkedIn, Instagram da Aline Bach, e o livro também, o link para compra. É um livro que, sem nenhum exagero, o cuidado que você tem aqui só nessa folhada breve é muito legal, assim, é muito cheio de elementos. Aqui você está entregando realmente o ouro, o ouro, cuidados, detalhamento, mas assim, aqui tem muito amor. Aqui é um trabalho que você vê que é feito artesanal mesmo, muito, muito legal. Parabéns de coração. E eu super recomendo, eu falo que o mentor, ele tem o poder de fazer você errar menos, gastar menos tempo, gastar menos dinheiro, dar menos cabeçada. E claro, tem essa curadoria que você deve fazer, porque o digital ele trouxe voz para todo mundo. Então, não ouça conselhos construtivos de quem não construiu nada. E aqui na mesa tem uma pessoa que constrói muito, não constrói muito, e é muito além do livro. O livro é simplesmente a cereja do bolo, é uma história que ela é repleta de bons cases. Então eu recomendo fortemente, se você tem dúvida, se você, mas eu vou na raça, legal, mas assim, você ter uma pessoa que te apoia,
você potencializa muito. De repente você gasta muito tempo pensando numa coisa que você pode delegar para alguém especializado e você foca no teu negócio. Você que é da área de saúde, prestador de serviços, você trabalha com engenheiro, advogado, médico, dentista, é alguém que entende muito bem. Então muitas vezes essa nossa vontade de fazer na raça é louvável, mas ela pode esbarrar também nas nossas limitações. E o teu tempo é um tempo limitado. E às vezes você está deixando de atender um cliente a mais, deixando de pensar em estratégia para o seu negócio, porque você está querendo fazer aquilo que alguém pode fazer com excelência para você e com uma condição acessível. Então, siga a Aline, os conteúdos dela são muito bons e também entenda se é para o teu momento uma mentoria e fale com ela, porque o digital ele não é luxo, o digital não é um gasto, o digital é investimento. Tudo que você coloca de tempo e recurso para o digital, independente da tua carreira, você está fazendo um investimento assim excelente. Sim. Porque você tem, as pessoas vão te julgar mas eu não vendo nada. Ainda assim, você vende tua imagem, você vende tua postura. Em relação à empregabilidade, que é do mercado financeiro, pô, você vai no lugar, tá legal. Deixa eu seguir você no Instagram. A pessoa vê, cara, a pessoa tem 50, 60, 70 mil. Cara, ela é validada por muita gente. A conversa muda. A conversa muda totalmente. Então, a gente pode concordar ou não até com essa reação das pessoas. Só que a gente não pode negar que é assim que acontece. Com certeza, Ronaldo. Com certeza. Um recado final para nossa audiência? Para a pessoa, o mais importante é você sempre se desafiar. Então, nunca deixar de se desafiar. Porque você nunca vai ser velho o suficiente, mais maduro o suficiente, mais incapaz. Ai, não vou fazer, ai, não sei, ai, não está na minha hora, ai, já foi. Não. A vida profissional da gente é um constante desafio. Se a sua vida está muito estável, se está tudo muito parado, tem coisa errada. Tem que ter esse Eye of the Tiger que eu falei, do Rocky Balboa. Levanta, luta, vai em frente. Quanto mais alto o desafio, é para lá que você tem que ir. E por que não começar o desafio aparecendo, gravando, fazendo conteúdo, que é algo que parece assustador no começo, mas depois quando você entende, você começa a ver os frutos e aí você não para mais. Então, sempre se desafiar. E ser você, seja autêntico, seja resiliente, como tudo na nossa vida, a resiliência é uma palavra-chave numa construção de uma carreira de negócios. E assim, não se irrite, não leve a sério quem chama de blogueirinho, blogueirinha, porque quem não quer fazer vai querer minar a força de quem quer fazer. Quem julga é quem nunca faz. No fundo, queriam ser você. Totalmente. Aquelas pessoas que vão falar que são as tóxicas, são as que menos vão pegar um celular e gravar. Quem faz mais está ocupado fazendo, não está criticando. Com certeza. Desce pra arena e luta. É isso, gostei. Adorei essa do desafio. Muito bom. Que energia incrível. Então, você que nos acompanhou, siga a Aline, uma pessoa que realmente ela tem uma energia e um conhecimento muito grande. Foi uma honra te receber aqui. Ronaldo. De coração aqui. A casa é tua. Muito obrigada, Ronaldo. Foi uma tarde muito bacana aqui de trocas e eu vou devorar isso aqui e vou voltar com feedback e fazer uma publicação lá, porque realmente é um conteúdo de ouro. Sim, obrigada. Então, eu agradeço a tua audiência. Semana que vem tem muito mais. Aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários também pessoas e temas que você quer ver debatido aqui, tá bom? Estamos juntos. Valeu, pessoal.